todo a hipótese de uma neurose obsessiva a partir dos elementos fantasmáticos e das questões sintomáticas. Então, eu acho que esse caso, inclusive, ele é bastante interessante para a gente pensar um problema que se coloca hoje, não só dentro do campo da psicanálise, no sentido estrito da coisa, mas também de outras áreas psis que têm uma preocupação, de certo modo, excessiva em antecipadamente colocar algum diagnóstico. Mas a gente sabe que não é um privilégio desses outros campos, psis, sobretudo, do TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, uma preocupação diagnóstica, que na verdade, eu acho que isso, mesmo dentro do campo da psicanálise, dentro da IPA, por exemplo, vem de uma tradição médica, né? Você tratar a partir de uma posição diagnóstica. Na verdade, a gente sabe muito bem que isso é o que menos importa, porque para o discurso analítico, para a psicanálise, se a gente trabalha em cima dos discursos e se há uma rotatividade dos discursos a partir do estabelecimento da transferência, a rigor, a gente só sabe de fato com quem a gente estava falando, e eu coloco no tempo passado, ao final da análise. Então, ao fim da análise, por uma apresentação mais clara da posição que o sujeito ocupava como objeto na fantasia do outro, que você pode, de fato, pensar na problemática do diagnóstico, porque só em função das identificações, que na grande maioria das vezes, alguns psicanalistas, principiantes, sobretudo, eles caminham muito, né, a partir do que eles escutam das identificações. Eu diria que isso, muitas vezes, nos coloca em intervenções absolutamente equivocadas, porque, na verdade, a gente nunca sabe bem com quem a gente está falando durante o trabalho de transferência, né? Ao final dessa transferência que a gente vai poder ter uma clareza maior. Então, eu acho que esse caso vai nos servir bastante para que a gente possa levantar toda a problemática dessa precipitação em relação a diagnósticos, né? Diagnósticos precoces. Sobretudo quando a gente fala de análise em crianças, né? Isso eu diria, um problema a mais. Então, esse sujeito, Sergei Pankejeff, como ele foi conhecido dentro e fora da comunidade psicanalítica, porque ele era um personagem socialmente bastante conhecido, ele se tornou o caso mais ilustrativo para a gente pensar esse problema, né, dos diagnósticos, sobretudo dos diagnósticos hoje. Quando a gente sabe que na psiquiatria contemporânea e até mesmo na psicanálise há uma enorme demanda de respostas em relação a essa questão. A psiquiatria ela vai favorecer a classificação diagnóstica, enquanto a psicanálise vai se concentrar na investigação dos caminhos da pulsão, no mar de sintomas que esse caso vai nos apresentar. Nesse embaralhar das cartas, né? Dificultando uma conclusão, justamente uma conclusão diagnóstica antecipada. Quase que a impossibilidade da gente falar disso. Verdade que Freud sempre pensou
em se tratando desse caso clínico, ele sempre conduziu como uma neurose obsessiva, levando em conta os cerimoniais, os pensamentos ruminativos, a fixação fetichista e algumas manifestações histericofóbicas desse paciente. Ruth Mack-Bruwinsky, no entanto, ela vai descrever fenômenos alucinatórios, a questão da hipocondria, a questão da paranoia com o outro, né? E Lacan, ele sempre se manteve intrigado com esse caso, sem, no entanto, discordar da hipótese, pelo menos completamente, da hipótese diagnóstica do Freud. Ele vai trazer, Lacan, a importância de se pensar, e é essa, talvez, a grande contribuição que o caso do Homem dos Lobos vai fazer à psicanálise lacaniana, né? É porque Lacan vai, a partir desse caso, investigar o termo forjado por Freud, que se chama Verwerfung, né? E que Freud teria aplicado a esse caso a propósito dos mecanismos de defesa, ou seja, dos mecanismos de defesa contra a castração. O Lacan ele vai se interessar por investigar o caso do Homem dos Lobos a partir das sutilezas clínicas que são levantadas por Freud nesse caso. E isso faz Lacan avançar no seu estudo justamente sobre as estruturas clínicas de um modo geral, porque a partir desse termo Verwerfung, e se a gente lembrar bem, ele vai trabalhar muito esse termo no seminário 3, o terceiro seminário, né, que é o seminário sobre as psicoses, e nos escritos, quando ele vai trabalhar para um tratamento possível, né? Nesse texto, que tem um título imenso, que eu não lembro agora todo, ele vai falar sobre o mecanismo da Verwerfung como sendo específico, muito específico das psicoses, mas ele vai dizer que em toda neurose existe uma Urverwerfung, há uma foraclusão originária. E isso faz parte de todas as estruturas clínicas e a neurose não escapa disso. Então, eu quero só deixar isso sublinhado. Ora, os embaraços trazidos pelo caso do Homem dos Lobos perseguiram Freud ao longo de toda a sua elaboração clínico-teórica, de modo que a gente vai ver ele voltar a esse caso, como eu tinha dito, diversas vezes. E em alguns artigos muito específicos, que eu vou ressaltar aqui, ele vai tratar de revisitar esse caso para falar dos elementos estruturais. Por exemplo, ele fala desse caso no Análise Terminável Interminável, que é um dos últimos textos dele, um texto de 1937. Né? Também vai falar na divisão do ego no processo de defesa, que é um texto de 38. E esses dois textos eles foram muito importantes, fizeram Freud avançar nas suas teorizações, e é certo que ter retornado ao caso do Homem dos Lobos permitiu a Freud escrever esses textos com uma maior riqueza de argumentos para trabalhar os elementos teóricos que ele desenvolve em cada um dos mesmos. Né? Então, foi esse trabalho investigativo sobre as manifestações sintomáticas, a estrutura do sintoma de base e a lógica da fantasia que indicaram a Freud um caminho para a elaboração de uma leitura singular que se expressa
para além da queixa do paciente. Então, todos os elementos teórico-clínicos que ele consegue desenvolver diz respeito a essa investigação aprofundada, tanto na questão da estrutura do sintoma de base, como a problemática da lógica do fantasma, sobretudo, né? E isso vai orientá-lo na direção da neurose obsessiva. Entretanto, o ensinamento que nos lega Freud e de que é preciso estar ciente de que não há como categorizar os pacientes previamente, uma vez que o trabalho de transferência coloca uma outra leitura para os sintomas, que é a questão da singularidade de cada subjetividade, furtando-se, portanto, a uma busca antecipada de categorias, né? A partir das problemáticas sintomáticas. A busca incessante por um diagnóstico, muitas vezes, e esse também eu acho que é outro ponto importante de advertência, vai obturar a escuta, na medida em que vai se ficar preso, né, a uma dada classificação, em lugar de se preocupar em escutar o que cada caso pode nos trazer de novo e, portanto, nos instruir sobre a sua singularidade. Não há como partir do único de cada caso para uma suposição de um universal, quando, por exemplo, você pega determinados elementos sintomáticos e você categoriza, digo, bom, essa manifestação sintomática, bom, então isso, o conteúdo manifesto que esse sujeito está trazendo fala sobre uma neurose obsessiva ou de uma histeria. É claro que quando você tem um pouco mais de escuta, você minimiza os efeitos, né, desses elementos que são, na verdade, muitas vezes capturantes. Mas o analista, que é mais principiante, até porque ele traz uma certa insegurança, né, daquilo que ele... não daquilo só que ele escuta, mas, sobretudo, do que ele deve, a questão do dever escutar, né? E uma certa exigência, um certo clamor de que ele possa, por exemplo, numa exposição do caso, numa sessão clínica, que ele precise Tereza Nazar, eu acho que deu alguma coisa na sua conexão e o microfone desligou. Está mudo. Vou tentar liberar aqui. Estou tentando. Pronto. Oi, desculpa. Eu apertei, a senhora apertou também. Tenta liberar agora. Desativar o mudo. Isso. Liberei. Foi. Onde é que eu parei? Não sei onde eu parei. Assim, eu estava falando de dos jovens analistas não ficarem muito aprisionados na questão diagnóstica. Está saindo o áudio, Alexandre? Tá. Assim. Ok, tá. ok. Tá. E o caso do Homem dos Lobos, ele vai nos interrogar sobre esse problema da redução da clínica a efeitos fenomenológicos, convocando, portanto, o que ele vai convocar é o desejo do analista na interpretação do que há de singular em cada caso. Talvez a gente possa iniciar a apresentação desse caso, que é bastante paradigmático, dizendo que o elemento mais importante e que perpassa toda a teorização de Freud e de Lacan é a problemática da castração. Então, a gente pode dizer que a castração vai ocupar um lugar central da nossa discussão aqui.
né? Freud nos adverte de que há uma relação entre a escolha da neurose e o sintoma. Ele se dá conta de que havia, nesse paciente, 3 posicionamentos distintos frente à questão do sexual, o que vai indicar claramente a tripartição da libido, ou seja, uma resposta clara e inquietante sobre a escolha da neurose e a natureza do sintoma. Há, na verdade, toda uma discussão em torno da estrutura clínica desse paciente, a qual não faltou também a Lacan. Essa discussão, né? Lacan, num primeiro momento, centra a questão na estruturação do sujeito, tudo girando em torno do significante nome do pai. É fato que Serguei continua a desafiar as certezas diagnósticas, deixando o próprio Lacan sem clareza sobre esse ponto, né? Ele não bate martelo a respeito de um diagnóstico fechado, mas ele centra a discussão do caso em todos os elementos clínicos fundamentais que esse caso levanta, mas, sobretudo, a problemática da direção do tratamento. É isso que Lacan vai privilegiar. No Seminário da Angústia, Lacan vai pensar numa hipótese, ele só levanta essa hipótese do borderline, que eu coloquei entre aspas, e vai se interrogar se a preocupação, de certo modo, né, um vício remanescente do discurso médico em Freud não seria de saber o que estava em questão na fantasia original desse sujeito. E se isso não teria precipitado, né, essa preocupação do Freud, se isso não teria precipitado nesse paciente o acidente de uma, entre aspas, um acidente que levantaria a hipótese de um diagnóstico de psicose. Jacques-Lamillère, bem mais tarde, ele vai levantar a hipótese de uma psicose ordinária, a partir de uma pesquisa que ele faz nos escritos da Ruth Mack-Bruwinsky. Entretanto, para Freud, Serguei oferecia uma clínica de neurose obsessiva, enquanto Lacan vai associar, primeiro, a questão da foraclusão do nome do pai, isso no texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível, que vocês vão encontrar nos escritos, e, portanto, a essa situação de borda. Mas, bem depois, no seu seminário 23, que é o seminário dedicado a Joyce, ele, revendo os elementos clínicos sublinhados por Freud e retomando seus estudos sobre as psicoses e a questão da suplência do nome do pai na investigação sobre essa obra do Joyce, Lacan centraliza a resposta de estrutura do real. De todo modo, o problema vai girar ainda em Lacan em relação a essa báscula do sintoma-sintoma, ou seja, o sintoma enquanto são ações clínicas e o sintoma como sendo aquilo que diz respeito à resposta de estrutura, né? Se para Freud é o Édipo invertido e o recalque da homossexualidade dirigida ao pai que sustenta, nesse caso, a hipótese de uma neurose obsessiva, portanto, trata-se de uma resposta sintomática, é também a problemática da hostilidade versus a moral que vai conduzir Freud a supor a neurose nesse caso. Lacan nunca abandonou essa orientação freudiana, no caso do Homem dos Lobos,
muito embora ele tenha levantado uma hipótese de estrutura diferente, porque ele pensa na possibilidade do borderline, né? Entretanto, a riqueza de sintomas, a nebulosa resolução edípica, as manifestações fetichistas na relação de objeto, tudo isso mais complica do que resolve a elucidação diagnóstica desse caso. Se Freud havia dito que o fetichismo era uma forma de evitar a homossexualidade, ele disse também que é a identificação à mãe que preside, no caso do homossexualismo masculino, uma evitação de uma identificação com o pai, fazendo comparecer na instância egóica o objeto ao qual deveria renunciar. Lacan vai nos chamar a atenção que o amor ao pai foi o elemento responsável pela inversão, ao mesmo tempo em que falhou a identificação que lhe permitiria... É o alarme do meu remédio. Que lhe permitiria uma assunção plenamente viril, porque ele vai dizer que, na verdade, todas essas questões fetichistas, no caso do Homem dos Lobos, e toda a fixação numa determinada escolha, por exemplo, de uma posição na relação com as mulheres, de uma posição sexual, um determinado modo de abordagem desse objeto, né? Na verdade, é uma defesa, isso é uma hipótese, né? É uma defesa contra a questão da homossexualidade. Serguei fica aprisionado numa posição passiva, feminina, para angariar o amor do pai. Aí está, novamente, a problemática da castração. A posição homossexual em relação ao pai, estou falando estritamente do caso do Sergei Pankejev, faria retornar a necessidade de recalcá-la por temor à castração. Tudo se passa, portanto, no segundo tempo do Édipo, quando é necessário abrir mão da identificação ao falo imaginário através da operação de privação, podendo recuperar o falo como símbolo, para que ele possa vir a desejar o objeto que lhe falta, no objeto que ele toma como símbolo, né? Se a mãe é preservada como objeto que mantém sob o véu da castração, só resta ao sujeito em questão eleger como objeto alguém que porta a insígnia fálica de forma bem evidente. Eu vou ficar por aqui, porque esse caso é bastante denso, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir e, enfim, eu vou abrir para as questões que vocês possam querer trazer. São exatamente 8 horas agora, eu acho que a gente tem 15 minutos. Vai até 8h30, doutora Tereza. Ah, vai até 8h30? Vai até 8h30. Melhor ainda, então tem meia hora para a gente conversar, se alguém quiser colocar alguma questão. Se quiser fazer pergunta, coloca, por favor, no chat, que tem muita gente assistindo aqui, então, para a gente poder organizar aqui, coloca no chat e aí aí pode abrir o microfone à medida que for a gente colocar uma ordem aqui na fila, tá bom? Ou se quiser falar, olha, tipo, abre o microfone e fala, olha, gostaria de falar. Todo mundo já entendeu tudo. Pode. Eu posso falar? Pode, claro, posso. Não, Tereza, é porque você falou da dificuldade de diagnóstico prévio, mas quando a gente fala
essa que o Jacques Alain Millet introduz, né, de psicose ordinária, isso é só uma questão de intensidade ou de lugar? Porque ele mistura psicose, mas ele põe ordinária, como se isso pudesse estar presente em mais de um lugar, né? Inclusive na neurose. Mas é uma questão de intensidade do sintoma, a marcação, mais delírios, mais... Não? Não. O que ele vai... nesse texto do Miller, o que ele vai privilegiar são essas situações, e é isso que ele vai chamar de psicose ordinária, são essas situações onde nunca aparece claramente, né, um quadro de delírio. Porque aquilo que aparece no caso do Homem dos Lobos, como a suposição de um delírio do dedo cortado, sim, existem muitas questões sobre isso. Até porque o sujeito é muito pequeno, ele é uma criança. E isso não é ausente na infância, né? Certas fantasias, certas... a gente pode até dizer de certas alucinações. A alucinação do dedo cortado, melhor dizendo, não é exatamente um delírio, né? Resta uma dúvida, há aí uma zona de sombra. O que o Jacques Alain Miller nomeia como psicose ordinária são essas situações onde o sujeito pode passar a vida inteira sem jamais abrir um surto. Mas ele não simboliza, ele leva uma vida mais... como é que eu posso dizer? É como se nada abalasse muito esse sujeito. Não é um problema de intensidade, é um problema de lugar, de posição. Então, isso que eu queria saber. Subjetiva. Tá, ok. Uhum. Sim. Obrigada pela tua questão. Oi, Tereza, eu tenho uma questão aqui, uma dúvida. Diga, querido, pode falar. Pois é, Tereza, quando você falou, quer dizer, se eu tiver também com entendimento equivocado, você me fala. Quando você falou que não há como partir do particular de cada caso para o universal, acho que considerando a questão das psicoses, da perversão e tudo mais, e aí posteriormente surgiu essa questão que você fala da castração, né? Porque a castração, aí eu estou pensando até num texto que eu vi, que eu acho que é de 1923, do Freud, a organização genital infantil, porque a castração é uma coisa que perpassa toda a formação dos sujeitos. Todas as estruturas. Todas as estruturas. Isso, crianças e meninos e meninas, né? Então, eu queria que você falasse mais, ou pudesse trazer mais essa questão, né? Então, o que há de universal nos casos clínicos do Freud, até para não ter confusão com casos, né, como você falou, clínicos, né? Quais as estruturas que poderiam ser consideradas norteadoras desses casos, né? A castração seria uma delas, aí eu fiquei nessa dúvida do partido. A resposta. A resposta à castração. Cada estrutura clínica é responsável por uma resposta. A castração está para todos. O que vai diferenciar... Porque, veja bem, o que é estrutural é, no nó borromiano, trazido por Lacan, é essa referência ao real simbólico imaginário. Tá? O real simbólico imaginário, isso é amarrado pelo significante nome do pai. A relação com o significante do nome do pai e, portanto, a resposta dessa estrutura, o resultado como estruturado é que vai falar que o que se estruturou é uma neurose, uma psicose ou uma perversão. A resposta, que a gente pode dizer, a resposta das neuroses, não mas das neuroses, é aquilo que a gente nomeia de denegação, é uma resposta denegatória por efeito do recalque, né? A resposta
nas perversões, é a Verleumdung, ou seja, o desmentido, né? Um desmentido em relação à castração. O neurótico, ele denega a castração, significa dizer que ele é como se ele não quisesse saber disso, fica recalcado, entende? O perverso, ele, na verdade, suspende a castração, e por isso o significante nome do pai não tem efetividade, do ponto de vista de que ele está trancafiado ali. Ele é um significante que ele instrumentaliza como ele quer, o perverso. E, nas psicoses, o efeito é esse da Verwerfung, né? Que é, na verdade, uma foraclusão do significante nome do pai. Não é uma foraclusão de tudo, de todo o simbólico, de todos os significantes. E por isso a gente pode falar de psicose ordinária, porque não obrigatoriamente, né, quando você fala das psicoses, e quando eu falar do Schreber, que é o outro caso clínico que eu gostaria de trabalhar ainda esse semestre, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente tem muita coisa para trabalhar no Homem dos Lobos, a partir desses elementos que eu estou trazendo aqui. Freud vai nos dizer, e Lacan depois retoma, para um tratamento possível, que ele usa para falar, inclusive, das neuroses. Ele está falando das psicoses, mas ele usa para fazer um diagnóstico diferencial em relação às neuroses. Ele vai retomar longamente no Seminário 3, o Lacan. E Freud, no Schreber, ele vai privilegiar, claro que ele não fala de nome do pai, mas ele vai centrar toda a sua hipótese diagnóstica na questão dos delírios, evidentemente, mas no modo como esse sujeito, o Schreber, vai lidar com a castração. No caso do Homem dos Lobos, isso realmente na verdade, uma areia movediça, entende? Você pode levantar a partir de vários aspectos. Se você pega pela via fantasmática, você tem uma hipótese diagnóstica. Se você pega pela via só dos sintomas, das manifestações sintomáticas, você entende? Você não. E isso que é interessante nesse caso, porque justamente levanta toda essa problemática das antecipações quando a gente está na escuta, uma preocupação antecipada em relação à questão diagnóstica. Entendeu? Então, quando eu falei, desculpa, só respondendo a tua pergunta, quando eu falei da dificuldade de você partir do singular para o universal, é porque quando você está escutando um determinado caso clínico, né, e na verdade, o caso clínico ali é com os elementos, com os significantes que você instrumentaliza para essa escuta, os significantes que te são oferecidos e o modo como eles ecoam, né, naquilo que se apresenta como desejo do analista. A gente pode entender um pouco o que Lacan está nos dizendo, como ele vai dizer, quando ele vai dizer que o desejo do analista não é um desejo qualquer, né? É um desejo, de certo modo, esvaziado, né? Dos sentidos, mas, na verdade, o analista ele instrumentaliza aquilo que foi a sua própria experiência de análise, portanto, ele precisa ter um certo distanciamento dos seus significantes para ele poder escutar o que lhe vem de novo. Entretanto, ele se afeta, né, com aquilo que ele escuta. E essas afetações vão, de certo modo, balizar a sua escuta. Então, com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que mesmo que você levante uma hipótese diagnóstica, essa hipótese é, de fato, só uma hipótese. Porque você, ao longo do trabalho de transferência, na medida em que o sujeito perpassa os 4 discursos, né, e ele vai, a cada sessão, poder estar falando deste ou daquele
aquele discurso mais. A sua intervenção, né? A sua intervenção, enquanto uma intervenção que visa justamente quebrar o sentido, né, que está sendo apresentado, essa intervenção ela é pontual em relação àquilo que está sendo dito. Então, se você tiver aprisionado, o cara é um obsessivo, você vai se atrapalhar. Entende? Então, é nesse sentido que eu estou falando que você não pode, do particular, partir para universalizar. Sim. Entendi. É por isso que você falou da questão até da escuta do analista, no sentido dela, às vezes, estar meio furada nesse aspecto de teoria clínica, não, ela prática, né? Isso, ela tem que estar furada. Tem que estar furada no sentido de não pode estar impregnada com sentidos, né? Uhum. Mas furada no sentido... Obrigada, Luiz. Também, tá? Sim, sim. Obrigada, Luiz. Agora, Tereza Meloni queria fazer uma pergunta. Eu queria uma questão, alguma coisa que você queria falar. Oi, Tereza. Oi. Eu queria trazer uma questão a partir do início da sua fala, quando você diz, assim, pelo menos eu escutei, que não tem importância essa questão diagnóstica, né, para a psicanálise, como nós pensamos a psicanálise, mesmo a partir de Freud. Não, mas antes de falar... No início de uma análise. E você ainda diz, porque, na verdade, o que importa é a questão discursiva, né? Quer dizer, poder escutar e situar de que lugar esse sujeito está falando. Então, nesse sentido, eu fiquei me perguntando, a partir da tua experiência clínica também, enfim, da nossa clínica, se esse diagnóstico diferencial, psicose e neurose, ele não teria uma importância um pouco maior do que os diagnósticos em geral das estruturas de neurose, etc., etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa diferença, né, esse limiar, né, mesmo com a colocação da psicose ordinária, que, na verdade, seria uma tradução em português da psicose simples, né, a psicose que não tem, digamos assim, delírios, etc., etc., mas que, de alguma maneira, como você falou, o sujeito não se coloca no discurso, né? O sujeito não se implica no discurso. Talvez esse diagnóstico psicose e neurose esteja um pouco mais valorizado, nesse sentido de que você está trabalhando com discurso, o sujeito está implicado. Está falhando. Alô? Pronto, está ouvindo agora? Na medida em que o sujeito, numa psicose, não está implicado no discurso, mesmo a psicose ordinária... Oi? Está ouvindo, não? Não está ouvindo? Tereza Natália, eu acho que a sua conexão... Se a senhora estiver no Wi-Fi, desliga o Wi-Fi do seu celular, fica só na rede de dados, que pode melhorar. Porque está todo mundo escutando, né? Caiu. Caiu de vez mesmo? A conexão dela caiu, ela saiu da sala. Eu estou aqui, eu não fui embora, não. Tá aqui. Não, sumiu para mim. Eu estou aqui. Para mim também sumiu. Para mim também sumiu. Eu queria até que me avisasse. Bom, então posso continuar? Pode, Tereza. Então, vou então tentar resumir. Porque está grande e aberto. Não, é porque eu não consegui concluir. A diferença, a importância do diagnóstico no início do tratamento não se coloca na medida em que, como você mesmo disse, a importância é discursiva, saber de que lugar o sujeito está falando. Como no caso das psicoses, mesmo a psicose ordinária, o que se observa é que o sujeito não se inclui no discurso de alguma forma, quer dizer, ele não faz aquelas arremates de metáfora, né, que ele possa, de alguma maneira, se escutar. Eu pergunto, na sua experiência clínica e tal, se esse diagnóstico diferencial, psicose e neurose,
ele não tem um pouco mais de preponderância, um pouco mais de valor? Veja bem, eu estava me referindo a uma preocupação dos jovens analistas em fazer diagnósticos muito precocemente. Eu acho que isso, e volto a dizer, eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda. Isso é diferente de você, com um pouco mais de experiência clínica, você levantar uma hipótese diagnóstica. Mas eu digo levantar, porque realmente, muitas vezes, e como é que eu posso dizer? É uma direção de tratamento que eu me coloco quase sempre na minha clínica, é de não me preocupar muito rapidamente em fazer esse tipo de diagnóstico. Até porque, cada vez mais, eu acho, bom, isso é a minha experiência de consultório, e como você mesma ressaltou, não é uma experiência pequena. Cada vez mais fica difícil você ver os casos clássicos, né, de psicose comparecer no teu consultório. É muito difícil. Claro que existem situações, porque você tem o ouvido já, como é que eu posso dizer? Eu não posso falar treinado, porque não é disso que se trata, mas o ouvido, uma escuta mais furada, você começa Azeitado. a ver o sujeito resvala e não simboliza, isso te chama atenção. Mas eu não acho, volto a dizer, que você possa muito rapidamente, quando eu digo muito rapidamente, o sujeito é psicótico, né, com algumas poucas entrevistas. Eu acho que a direção do tratamento é que vai te guiar nesse diagnóstico diferencial. Leva, às vezes, muito tempo e, às vezes, você se equivoca. Eu já me equivoquei algumas vezes. Eu jurava que eu estava falando com um neurótico e não era. Né? Num dado momento, o sujeito... a escuta que eu posso ilustrar aqui é de você apontar alguma coisa e aquilo não vai para frente, o sujeito não elabora. É como se fosse uma parede. Isso me levanta, né, um sinal vermelho, a hipótese de uma psicose. Mas não é muito simples você fazer esse diagnóstico diferencial. É esperado que você possa, né, ser prudente nessas hipóteses diagnósticas, até porque, veja bem, o próprio Lacan, né, na sua investigação sobre a investigação freudiana do Sergei Pankejeff, ele fica muito atrapalhado. E não é à toa. Então, assim, o que é mais importante, eu diria, bom, então, afinal de contas, como que você pode fazer uma direção de tratamento? Eu acho que é não só o caso a caso, mas a sessão a sessão que vai te dar essa direção de tratamento. Sim. E não você etiquetar aquele paciente. Eu acho, e aí eu me lembrei de uma frase do Lacan, que ele diz que, eu não sei exatamente onde que ele fala isso, eu teria que ver, mas ele diz que, a princípio, é importante você escutar todo e qualquer caso como se fosse psicose. Exatamente porque você não tem certeza com quem você está falando. Quando eu digo com ele, né, a princípio, talvez a passagem das entrevistas preliminares, eu quero lembrar aqui que as entrevistas preliminares podem às vezes, durar mais de ano, pode acontecer. Então, a passagem das entrevistas preliminares para uma análise propriamente dita que pode justamente te mostrar
né? Que aquele paciente pode ir para o divã, por exemplo, porque, na verdade, quando a gente está falando de psicose, a gente tem que lembrar que o divã é um grande problema para esses pacientes. E, aliás, às vezes, você deita o sujeito e ele não consegue suportar. Ele pede para ficar no tete-a-tete, né? Isso já é um sinal de alguma insuportabilidade aí. Não quer dizer que, por isso, o sujeito seja psicótico, mas isso levanta um sinal vermelho. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Tereza. Perfeito. Não, então, manter essa situação de hipótese é tomar a sessão e poder escutar sem sentido, né? Sem dar escutar, sentido. Não, sem dar muito escutar como sentido. se fosse um psicótico é escutar num lugar descomprometido com sentido. Né? Obrigada, muito obrigada. Foi ótima a sua resposta. Agora temos a Flávia. Flávia Chiappetta. Pode abrir esse microfone. Então, Tereza, essa questão que você trouxe sobre psicose ordinária me fez pensar nesses casos, digamos assim, leves de autismo, que o sujeito consegue assim avançar muito. Por exemplo, aquele caso da Temple Grant, né? Que tem... Assim, eu adoro esse caso. Mas é um caso paradigmático assim, do autismo, né? Bem-sucedido. A moça cresce a beça e tem assim, e a gente vê assim na universidade às vezes, né, assim, pessoas super inteligentes, mas que têm, como você falou, parece que uma precariedade simbólica. E as pessoas têm justamente dificuldade no convívio com o outro, né? E aí eu fiquei pensando se nesses casos, assim, que você falou de psicose ordinária, que se não se trata de o sujeito consegue, de alguma forma, uma certa suplência ou alguma amarração, né, que mantém ele, né, assim, estável, sem delírio, porque no autismo é isso, né, assim, o sujeito passa a vida inteira sem ter delírio, às vezes nem alucinação, não sei. Né, exato. Sobretudo esse caso que você citou, é muito interessante. Bom, aí a gente vai levantar uma outra hipótese, né, uma outra discussão importante, que é essa questão que eu sempre me bato com ela, se a gente pode colocar o autismo, né, como estruturando uma neurose. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que o máximo que você consegue é justamente ter como resposta a um bom trabalho com esses pacientes as psicoses. Eu acho que já é alguma coisa, porque eu não tenho nenhum preconceito em relação à psicose. E eu acho isso muito importante. Esse caso que você citou, olha que coisa bacana. Muitas vezes, o que estabiliza esses sujeitos é o fato deles encontrarem na cena do mundo um lugar, né? Fazer o nome próprio. Fazer o nome é altamente estabilizador para esses sujeitos. Vejam bem, mas o Schreber, por exemplo, quando ele é alçado a uma posição de reconhecimento, é ali que ele destrambelha. Isso é diferente de você construir, né, uma possibilidade onde você alcança uma notoriedade como essa moça, né? Porque ela, a partir do delírio dela, é uma outra posição, a partir do delírio dela, ela consegue organizar uma resposta para aquilo que era a invasão do outro, né? Que é aquela história, toda aquela metodologia em relação às vacas, não é isso? Isso, a máquina do abraço. Né? A máquina do abraço, eu não conseguia lembrar isso. Dá um contorno. Que é muito interessante. Exatamente, possibilita a ela abordar o real, coisa que ela não tinha. Ela era completamente subsumida pelo real. É o que Lacan chama de inconsciente a céu aberto, né?
que eu ia falar? Sim, é muito comum hoje, Flávia, talvez até pela coisa desse real, desse virtual que vem pela internet e tudo mais, muita gente consegue se organizar por aí. Sim, sim. É interessante isso. Eu sou completamente analfabeta em negócio de internet, essas coisas, mas eu sei, até porque o meu genro ele trabalha especificamente com isso, e ele me falou já várias vezes certos funcionários que trabalham com ele, que são pessoas muito estranhas, que não têm uma vida em casa, fora ali do trabalho, eles não têm vida própria. Então, são pessoas que ficam o tempo todo online, trabalhando. Por quê? Porque aquilo ali dá a eles uma existência, um lugar. Mas nunca surtaram, nunca rasgaram dinheiro, nunca tiraram as calças pela cabeça, nada disso. Tem uma pergunta aqui no chat, da Margarete Domingues. Gostaria de pensar em relação ao que funcionou como suplência para ser gay. Foi pelo significante Homem dos Lobos? Foi pela notoriedade que ele consegue. Isso é uma grande questão, porque, na verdade, ele vai se sustentar a partir desse... Porque, na verdade, vira um personagem. Esse lugar que a psicanálise deu a ele. Isso foi na verdade, crucial para esse rapaz. A gente não pode dizer que... Porque, na verdade, ele passa, inclusive, a ser sustentado pela psicanálise, né? Não só Freud, mas outros analistas passaram a sustentá-lo, né? Então, sim, pode ser que esse significante, pode ser não, mas Freud nos diz isso com todas as letras, né? Que toda essa relação que ele constrói na transferência possibilita a ele um lugar, mas, na verdade, Freud não levanta a hipótese de psicose, ele sustenta o tempo todo a hipótese da neurose obsessiva, e eu espero que da próxima vez a gente vai ver por quê. Quem levanta a hipótese de borderline é o Lacan, né? Esse sujeito que está na borda, nem lá nem cá. Ok. Agora, Priscila Landim quer fazer uma pergunta. Priscila, pode abrir seu microfone. Oi, professora. Eu estou com um computador aqui ligado, porque minha câmera não está funcionando nenhum. Eu queria te escutar, eu vou para ser objetivo, eu vou ler. Eu queria te escutar sobre alguns apontamentos, como articular a prudência, hipóteses diagnósticas e nominação diagnóstica em casos cujo quadro psicótico está associado a outros quadros psiquiátricos, como esquizofrenia. E aí, como, por exemplo, em situações mais dramáticas em que isso requer um acompanhamento psiquiátrico, quando o paciente sequer a luz, a extensão e a textura da condição dele. Então, a tua pergunta, que você perguntou 3 coisas. Sobre a questão do diagnóstico... A prudência, né? Como que a gente não nomina esse diagnóstico? Como que a gente articula a prudência, a nominação desse diagnóstico, né? Não só para nós, mas também para o outro, quando eventualmente esse paciente pode estar, inclusive, em uma situação de risco. Quando o sujeito está numa situação de risco, eu quero supor que você está falando de risco de atentar contra a vida própria ou até mesmo contra a vida de um outro, né? É esse o risco que eu estou entendendo que você está colocando, ou que o sujeito apresenta, né? É muito curioso isso, porque eu não quero ficar dando aqui elementos que levantem uma hipótese de bom, então a gente tem uma técnica aí, não é isso. Mas, muitas vezes, na escuta de certos pacientes,
ele traz muito antecipadamente, até mesmo a ideia clara, por exemplo, de suicídio, ele vai falando de alguns elementos, né, que te levanta a hipótese de que ele está pensando, sem saber que está pensando, ele está pensando em suicídio. E aí, realmente, são quadros, às vezes, de uma leve depressão, não necessariamente ele está apresentando um quadro depressivo grave, uma leve depressão, um traço, portanto, de melancolia que está incidindo ali. E aí, sim, eu acho que, nesses casos, é interessante de você encaminhar para um psiquiatra, fazer uma avaliação e ver se não é o caso de tomar alguma medicação. O problema é que aí a gente toca num grande problema dessa interface entre a psicanálise e a psiquiatria. Eu estou dizendo interface porque muitas vezes você necessita desse trabalho conjunto. É muito difícil você... Eu vou colocar que uma boa parte da responsabilidade disso está do lado de nós, analistas, porque se a medicina, né, ela tem um furor com a questão da medicação, por outro lado, do lado da psicanálise, existe um horror, uma demonização da medicação. Eu acho que quando você consegue um espaço de conversa bem interessante com um psiquiatra, por exemplo, o que interessa ali é preservar a vida, preservar esse analisando em análise, fazer com que ele consiga sair, muitas vezes, numa situação de angústia tão intensa que ele não consegue, às vezes, nem falar na análise, né? Ele está numa dificuldade muito grande. Então, eu acho que a medicação, nessas situações, ela é, sim, um coadjuvante importante. A dificuldade é você encontrar um psiquiatra que tenha simpatia com a psicanálise e que aceite trabalhar junto. E que o psicanalista e o psiquiatra, cada um respeite o seu campo de atuação. O campo de atuação do psiquiatra é a medicação, o que não quer dizer que ele não precise conversar com o paciente. Ele precisa, sim. Ele precisa conversar, até para ele, que muitas vezes o sujeito não consegue falar, e desculpe os analistas, mas eu vou ter que falar isso, não consegue falar lá com o analista, mas já consegue falar com o psiquiatra. É curioso isso. E é claro que, muitas vezes, um paciente que vem do psiquiatra, ele consegue trabalhar, elaborar alguma coisa e sair dessa necessidade, às vezes, muito forte do uso da medicação, né? Mas isso eu estou falando de situações mais leves, mais suaves. Você me trouxe situações extremas, de caso de esquizofrenia, né? Isso não significa que a psicanálise não possa trabalhar junto com os psiquiatras no caso das esquizofrenias, até porque você tem variações dentro do campo das esquizofrenias, né? Se você tiver, por exemplo, com um paciente hebefrênico, de fato ele não vai falar, mas a ideia é de que você possa levá-lo a falar. Aí eu acho que a gente teria que pensar numa equipe multidisciplinar de verdade. O problema é que essa palavra multidisciplinar ela é bem bonita, mas nem sempre isso funciona. Muitas vezes fica uma disputa em relação ao paciente. Isso é um grande problema. Não sei se eu conseguia, pelo menos, encaminhar a sua pergunta, porque ela é uma pergunta muito complexa. Mas, enfim. Agostinho está aqui, fez alguma pergunta aí. Abre o microfone, Agostinho, pergunta para mim e para todo mundo. Cadê? Alô? Oi.
Diga! Em que sintoma é sintoma falado, tanto na neurose quanto na psicose, em qualquer estrutura, então a posição inicial de um psiquiatra, e aliás a posição inicial de qualquer médico, me parece, que deve ser, antes de tudo, de escutar aquele que o procura. Medicação, Sem dúvida. se for o caso. Então, Exatamente. a posição de escuta, ela é absolutamente essencial e não se pode abrir mão dela. Você tem toda a razão. Mas você sabe, como vários colegas aqui sabem, que muitas vezes, por isso que eu disse que o psiquiatra que está acompanhando, ele faz toda a diferença. Porque ele, muitas vezes, ele é procurado e ele pode simplesmente dizer não. E isso já aconteceu comigo algumas vezes. Não, você não precisa de medicação, você precisa de uma análise. Vá procurar um analista. Isso. Né? Muitas vezes isso acontece, mas de fato existe. Foi porque Freud pôde assumir essa posição de escutar. Isso. Bom, que me escute, que eu tenho o que dizer. Foi por isso que foi possível a existência da psicanálise. Você tem toda a razão, verdade. Verdade. Finalizamos as perguntas e o tempo, doutora Tereza. Tá bom. Olha, gente, muito obrigada pela paciência. Eu sei que não vai ser muito fácil esse seminário, não. Ele vai ser difícil porque eu deixei para esse semestre, né, trabalhar, eu diria, os 2 casos clínicos mais difíceis do Freud. Então, eu estou aprendendo muito com os estudos que eu estou fazendo e eu espero poder aprender com vocês também com as questões que vocês trouxeram. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Tchau, obrigada. Alexandre. Obrigado.